A unificação da Alemanha foi um processo político que durou 8 anos, mexeu com toda a geopolítica europeia e trouxe à tona um dos maiores nomes da política do século XIX, Otto von Bismarck. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Então se inscreve aí, curte o vídeo e vem comigo! Hoje a gente vai começar uma série de 2 vídeos em que a gente vai falar sobre como foi a unificação da Alemanha no século XIX. No vídeo de hoje nós vamos fazer um preâmbulo, como foi todo o antecedente que levou a essa unificação, e no próximo vídeo a gente vai falar como foi a unificação por si. Para a gente entender como foi esse processo político, a gente precisa compreender como foi o processo histórico, todo o passado que levou a que isso acontecesse. A região onde atualmente é a Alemanha, durante muitos séculos fez parte do Sacro Império Romano Germânico, que era liderado pela dinastia dos Habsburgo. Na virada do século XVIII para o século XIX, Napoleão chegou ao poder na França e iniciou o seu plano de expansão. Esse plano de expansão, ele entrou em guerra com o Sacro Império Romano Germânico. A França saiu vitoriosa e eliminou o império. Esse império deixou de existir. A dinastia dos Habsburgo passaram a se limitar à Áustria e à Hungria. O imperador do Habsburgo se tornou então imperador da Áustria, rei da Hungria, e daí a gente tem um embrião do que viria a ser o Império Austro-Húngaro. Já essa região onde atualmente é a Alemanha passou a se constituir de uma série de pequenos estados hegemônicos, como por exemplo Hanover, Saxônia, Frankfurt, Baviera e a Prússia, que era o maior de todos eles. No ano de 1815 foi criada a Confederação Alemã. Essa Confederação Alemã era uma espécie de acordo entre esses pequenos estados para se tomar decisões que dissessem respeito a todos. Não havia um poder acima deles, havia apenas um parlamento. Na verdade, o termo que se usa é o termo dieta. Havia uma dieta que era uma instituição que discutia pontos comuns a todos esses pequenos estados, mas não tinha nenhuma legislação, nenhum poder acima de um país ou de outro. No final do século XVIII começou a surgir nessa região uma série de pensadores que vieram a dar origem ao conceito do nacionalismo alemão. Pensadores como Herder, Gottlieb e o próprio Hegel desenvolveram muitos trabalhos em que falavam sobre a história, sobre as questões da cultura comum, sobre a linguagem. Isso levou ao desenvolvimento de um pensamento de que o que faz uma nação é a cultura do seu povo. É o povo que faz uma nação existir. Uma nação, ela vai existir então porque existem pessoas com uma cultura comum, com um idioma comum, com um passado, um histórico comum, e não porque aquela região é pertencente a um determinado rei ou porque pertence a uma determinada dinastia ou alguma casa monárquica. Então, com todas essas ideias, começou a surgir esse conceito de nacionalismo alemão. A população de todos esses pequenos estados eram um grupo só, eles eram alemães, eles eram um único povo, mas que estavam separados por diversos estados independentes. Então, com o fortalecimento dessas ideias do nacionalismo, começou a crescer a ideia de que esses pequenos estados deveriam se unificar em um único estado maior, em uma única Alemanha. Se por um lado a gente tem esse pensamento nacionalista surgindo entre a população, entre diversos grupos sociais, a gente tem um fator político que foi bastante relevante para se buscar a consolidação da unificação alemã. Esse fator político, ele tem muito envolvimento com as relações externas da região. A Alemanha era cercada por países como França, como a Áustria, como a Rússia, e eram países que eram solidamente unificados. Então,
A Alemanha, sendo composta por estados pequenos, sendo uma região fragmentada, tinha menos força em caso de algum tipo de agressão, em caso de algum tipo de ataque. Então, a unificação da Alemanha, criando, por exemplo, um único exército alemão, era algo interessante até mesmo para os diversos grupos políticos de cada um desses estados. Mesmo havendo esse interesse comum, não foi tão simples assim realizar essa unificação. Há diversos fatores que geraram empecilhos para que isso acontecesse. Um deles era o como essa unificação viria a acontecer. Se a monarquia de um Estado quisesse fazer parte dessa grande Alemanha, ela iria perder poder. E, no geral, monarcas não gostam de perder poder. Então, havia um jogo de xadrez ali de poderes, sobre como seria essa unificação. Por quê? Porque a unificação ia fazer com que você tivesse uma única Constituição, um único parlamento, um único exército. Então, teria que integrar todas essas instituições de cada um desses pequenos estados em uma única nação. E, obviamente, isso foi um processo bastante complexo que demandou muitas negociações. Novamente, o fator de política externa também foi relevante para se criar empecilhos a essa unificação. Um caso foi a França, que era completamente contra a Alemanha se unificar. Basicamente, a França não queria ter na sua fronteira um país forte, unificado. Era mais interessante para a França que a Alemanha seguisse com uma série de estados fragmentados. Já a Itália havia conseguido a sua unificação há algum tempo atrás, então a Itália se mostrou favorável para que a Alemanha se unisse. Já a Áustria, por sua vez, ela queria que a Alemanha sim se unificasse, mas se unificasse tendo a própria Áustria como agente unificador. Basicamente, a Áustria queria que esses pequenos estados fossem integrados à Áustria. Ela queria, então, de uma certa forma, retomar aquele poder dos Habsburgos na época do Sacro Império Romano Germânico. Entre essas discussões sobre como seria essa unificação alemã, um outro ponto também que diz respeito à Áustria era se pretendia ter uma pequena Alemanha ou uma grande Alemanha. A pequena Alemanha seria a unificação dos estados alemães por si só. A grande Alemanha seria essa unificação juntamente com a Áustria, mas a ideia que prevaleceu era a de uma unificação alemã sem a participação da Áustria. Nesse aspecto, a gente tem que lembrar que a Prússia era o mais forte, o mais poderoso desses estados alemães. Ele era o que tinha a maior extensão territorial, era economicamente mais forte, tinha maiores forças armadas, então se via como algo natural que a Prússia fosse o estado que iria encabeçar esta unificação. E isso causava incômodo a alguns desses pequenos estados. Muitos deles não queriam simplesmente se tornar vassalos do rei da Prússia, queriam um processo diferente. E esse foi mais um fator também que gerou empecilhos para a unificação. Além disso, a gente teve, no século XIX, todo o processo da Revolução Industrial. Esses estados estavam experimentando um forte desenvolvimento industrial, em especial a Prússia. Então, a produção industrial vinha se fortalecendo, a produção de aço e carvão cresceu bastante, o número de indústrias teve um salto enorme, a quantidade de linhas ferroviárias também foi aumentando, ou seja, você tinha toda uma nova mudança no tecido social da Prússia e dos demais estados. E com a industrialização, automaticamente você passa a ter uma urbanização maior. Os grupos camponeses tendem a ir para as cidades para trabalhar nas indústrias. E com o fortalecimento da industrialização, a classe burguesa passa a se tornar um elemento mais forte dentro de todo esse jogo político. E, no geral, a burguesia era associada ao pensamento liberal. E o pensamento liberal ia contra
a ideia de monarquia. Então, a gente vai ter um choque interno entre grupos de poderes. A monarquia, que era sustentada por uma aristocracia que detinha o poder, contra uma burguesia que se tornava cada vez mais relevante e tinha mais força. Em 1860, o Congresso da Prússia passou a ter uma maioria liberal, ou seja, as classes burguesas começaram a ter força dentro do próprio parlamento para conseguir, então, colocar as suas pautas de forma válida, de conseguir também ditar as regras do jogo. Isso gerou até uma mudança curiosa na política da Prússia. Como a classe burguesa estava ganhando mais força no parlamento, a monarquia foi buscar então no próprio povo, no grosso da população, maior força. E com isso você teve, após a unificação da Alemanha, o voto universal, o sufrágio universal. Toda a população passando a votar e não sendo apenas um voto restrito a apenas alguns grupos. Isso foi criado justamente para dar força para a aristocracia, porque a população tinha muito mais ligação, ela se enxergava muito mais na aristocracia do que nesse grupo burguês. Então, o sufrágio universal faria com que mais deputados ligados ao governo monárquico fossem eleitos, tirando assim a força da burguesia. Outro elemento também que surgiu nessa época foram os movimentos de cunho socialista. Nenhum desses movimentos foi forte o suficiente para derrubar o governo, causar algum prejuízo desse dano, mas foram movimentos que se fizeram presentes e que tiveram um grau de impacto. Esses movimentos também provocaram mudanças dentro do funcionamento político do futuro Império Alemão. Para tentar minimizar a força desses grupos socialistas, a Alemanha foi um dos pioneiros em criar o chamado Estado de Bem-Estar Social, ou seja, o governo iria criar políticas para oferecer alguns serviços para a população. E isso era uma forma de você reduzir a força dos movimentos socialistas dentro da Alemanha. Então, feito esse preâmbulo, vamos falar um pouco agora sobre o Otto von Bismarck. O Bismarck nasceu na Prússia, ele era de uma família da aristocracia prussiana e na década de 1840 ele entrou para a política, ele se tornou deputado dentro do parlamento prussiano ou da dieta prussiana. Ele também chegou a ocupar alguns cargos na diplomacia. Ele teve cargos na Rússia, cargos na França, então ele conheceu bastante o funcionamento das relações políticas entre esses países. O Bismarck era um conservador, ele era um defensor da monarquia, um aristocrata, mas ele era também uma pessoa muito pragmática. Ele era aquela pessoa que tomava decisões de acordo com a prática, ele não era alguém amarrado às suas linhas ideológicas. Tanto é que ele foi defensor tanto do sufrágio universal, tanto quanto do estado de bem-estar social, justamente por uma questão de pragmatismo, porque eram formas políticas que lhe dariam mais poder e fortaleceriam a monarquia e a aristocracia. No ano de 1863, o rei da Prússia, Friedrich Wilhelm IV, faleceu e subiu ao poder o seu filho, o rei Wilhelm III. Com Wilhelm III como rei, ele nomeou o Bismarck como primeiro-ministro da Prússia. Então, o Bismarck se tornou o chefe de governo desse país. E foi dessa união que começaria, então, em 1863, todo o processo para a unificação da Alemanha, tendo Otto von Bismarck como pioneiro, como a pessoa que estava articulando toda essa união. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.